Olá, é um prazer estar aqui com vocês, né? Não só do grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos Sociais da cidade, daqui da PUC de São Paulo, mas para todas as pessoas, né, que estão nos assistindo, independente de qualquer vinculação com a PUC. O palestrante deste dia é o doutor Martin Jaio. O seu currículo é o seguinte: graduação em Ciências Econômicas pela USP. Ele fez também especialização em História, Sociedade e Cultura pela PUC de São Paulo. Fez mestrado em Ciências da Comunicação pela USP e o seu doutorado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Em 2023, ele fez sua livre docência pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor associado da EASH-USP, onde atua no curso de bacharelado em Gestão de Políticas Públicas, no programa de pós-graduação em Estudos Culturais e no programa de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco, e é a primeira palestra de 2025, e queremos que o senhor seja muito feliz na exposição do conteúdo que o senhor previamente preparou. Obrigado, Francisco. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite tão gentil que me foi feito pelo NESC, através de você. Queria dizer que para mim é um prazer estar aqui conversando sobre a minha pesquisa recente, e eu recebi um convite para falar sobre um tema que é Memória da Cidade, né? A palestra tem esse título, né? Memória da Cidade, Conceito em Construção, que é o tema da minha livre docência, que o Francisco acaba de mencionar, né? Que eu defendi em 2023, em dezembro de 2023, na EASH-USP, e é uma livre docência na área de Ciências Humanas e Artes, é a área em que a gente tem lá uma das áreas que a gente tem na escola. E aí eu queria falar um pouco dessa pesquisa que resultou na tese de livre docência. Queria fazer, então, só como preâmbulo, né, explicar para quem estiver ouvindo, e para quem ainda vai ouvir, porque a palestra é gravada, então vai ficar disponibilizada durante bastante tempo, imagino. Então, eu queria só fazer um preâmbulo sobre o que é uma livre docência na USP e como que ela se estrutura, né? Eu imagino que na USP e em outras universidades também, hoje em dia, a livre docência, ou o professor que se candidata, né, ao título de livre docente, ele tem duas opções: ou ele faz uma tese convencional, né, aquele formato tradicional de tese que a gente costuma seguir nas teses de doutorado, nas dissertações de mestrado, ou então ele faz uma sistematização crítica da sua produção recente, né? Eu optei por esse segundo caminho, não é uma tese convencional, é uma sistematização de 5 artigos que foram escritos, são os artigos mais recentes meus na época, né? Que são artigos que foram publicados entre 2018 e 2023, são 5 anos de produção. E aí a tese é uma tese multi-artigo, vamos dizer assim, né? Ela consiste na reunião desses 5 trabalhos e na elaboração de um texto, né, na forma de uma introdução, de uma conclusão e pequenos textos ligando um artigo ao outro, que mostram um pouco a linha de raciocínio e mostram e sistematizam isso e criam e mostram como que e costuram essas 5 produções em uma só, para mostrar que ali existe uma determinada reflexão teórica na qual essas 5 produções estão filiadas, e elas se articulam como um todo só. Então, a livre docência, no meu caso, foi isso.
foi trabalhar 5 artigos, por isso que a tese de livre-docência se chama 5 reflexões sobre memória e cidade, que são 5 artigos, né, que eu chamo de reflexões, e que, por sua vez, também são capítulos desse trabalho de livre-docência que eu apresentei em 2023. Né? Que, por coincidência, hoje nós estamos no dia 24 de fevereiro de 25, e esse trabalho meu de livre-docência acaba de ser disponibilizado no banco de teses da USP. A USP tem uma tradição, que eu não sei porquê, de demorar bastante tempo para disponibilizar os trabalhos acadêmicos no banco de teses. Ela acabou de ser disponibilizada, se não me engano, na sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Então, se alguém tiver interesse, quiser ler o trabalho, é só entrar em teses.usp.br. Ali você pode procurar pelo meu nome e você vai achar facilmente o trabalho em PDF para baixar. Né? Então, é desse trabalho que nós vamos falar aqui, está disponível lá. Então, como eu disse, o trabalho se compõe de 5 partes ou 5 capítulos, das quais a primeira, né, é uma reflexão conceitual, né? É um trabalho um pouco, é um ensaio, né? Estou falando do primeiro capítulo, é um ensaio mais teórico, mais conceitual sobre o que a gente chama de, ou o que nós podemos chamar conceitualmente de memória da cidade, né? E eu queria concentrar essa minha exposição de hoje nesse primeiro trabalho. Depois eu posso passar rapidamente pelos outros 4. Os outros 4 são aplicações, ou são discussões, ou são pesquisas com caráter mais empírico, que fazem uso, né, que conversam com o referencial conceitual que aparece nesse primeiro. Então, de certa maneira, o primeiro ele tem essa característica de estabelecer conceitos que serão aplicados pelo segundo, terceiro, quarto e quinto capítulos da tese. Né? Então, por isso que eu queria discutir com vocês aqui hoje o que está ali posto no primeiro desses capítulos, que se chama Memória da Cidade, de Buzzword a conceito em mutação. Né? Esse é o título do capítulo. Apesar desse título um pouco pomposo, a ideia é bastante simples. A ideia consiste em a gente questionar o que a gente chama de memória urbana, que se transformou numa palavra da moda, né? Numa buzzword, que é uma expressão inglesa que a gente poderia traduzir aproximadamente como palavra da moda. Todo mundo fala de memória da cidade. É um assunto que está na moda, né? E numa cidade como São Paulo, onde eu estou agora, nesses últimos anos, nesse momento mais recente, a gente tá vendo muitas discussões sobre a memória de São Paulo, como a memória de São Paulo é maltratada, como existe pouca preocupação com a preservação da memória urbana, bairros inteiros sendo descaracterizados pela especulação imobiliária, torres de apartamentos padronizadas, todas iguais, sendo erguidas onde antes havia um tecido urbano caracterizado por diferentes identidades relacionadas ao passado de diferentes bairros. Então, hoje em dia, a gente tem, sei lá, Pinheiros, Tatuapé, Moca, Vila Prudente, que são lugares tão, né, e muitos outros, né, que são lugares que têm uma identidade, uma cultura tão própria, sendo padronizados, né, pelas mesmas torres de apartamentos, e a gente tem uma tendência, portanto, a perder a memória da cidade. Isso é algo que é um discurso que está circulando muito entre nós, né? Eu dei exemplo agora de São Paulo, mas tem circulado bastante em muitas cidades, né? Aquela demolição, aquela obra, enfim, aquela intervenção é um atentado à memória da cidade. A questão da gente falar, não tem nenhum problema, ao contrário da gente ter preocupações com a memória da cidade, é muito bom a gente ter essa preocupação e a gente questionar, mas o ponto de partida da reflexão teórica do primeiro capítulo é que, conceitualmente, é muito difícil a gente dizer o que é memória da cidade, né? Se você procurar, eu fiz essa pesquisa, você não tem uma definição
consensuada na literatura, seja na literatura da arquitetura e do urbanismo, da história, dos estudos de memória, das ciências sociais. Em lugar nenhum você encontra uma definição precisa do que é memória da cidade. É muito difícil você... E, ao mesmo tempo, é um debate que está acontecendo na rua, um debate, é uma expressão que ganhou força, ganhou voo, né? Nos debates cotidianos, todo mundo fala em memória da cidade. Então, o ponto de partida desse capítulo inicial da tese, portanto, da tese, é dizer assim, o que a gente poderia conceituar um pouco mais, né, formalmente, um pouco mais academicamente, como que a gente poderia teorizar, conceitualizar teoricamente a memória da cidade? O que é a memória da cidade do ponto de vista conceitual? Né? Do que a gente fala quando nós falamos tanto de memória da cidade? Né? E a preocupação de fazer essa discussão, inclusive, é porque em muitos textos acadêmicos a gente usa a palavra memória da cidade, a gente importa do debate cotidiano, a gente importa dos usos coloquiais essa expressão, e muita gente usa sem um fundo conceitual. Então, tem uma discussão que eu me propus a fazer, e eu não fui, evidentemente, não sou algo que eu fiz do zero, não é algo que eu fiz do zero, isso é uma discussão que já vinha acontecendo, tem outros autores que já tinham entrado de diferentes maneiras nessa discussão, mas eu dei uma avançada, acredito que eu dei uma contribuição para essa discussão, para a gente combinar, então, afinal de contas, que bicho é esse? Que conceito é esse, memória da cidade? Né? Tem um autor brasileiro chamado Maurício de Almeida Abreu, geógrafo, falecido já, professor da Federal do Rio de Janeiro, que tem um texto justamente chamado A Memória das Cidades, é um texto dos anos 90. E ele ele procura dar uma conceituação possível para o que seria uma memória da cidade, mas ele não gosta dessa expressão, e ele diz, olha, isso é uma preocupação um pouco sem sentido, porque cidades não têm memória, isso na concepção do Maurício Abreu, né? As cidades não se lembram de nada, a cidade não tem memória, quem tem memória são os indivíduos e os grupos sociais que habitam as cidades. Não, quem tem memória somos nós, a cidade é pedra, é tijolo, são estruturas físicas, né? E a partir dali ele questiona, né? Esse é uma palavra que no sentido figurado, no uso coloquial, pode fazer sentido, pode fazer sentido, mas no uso teórico ela tem essa característica. Cidades são coisas e coisas não lembram, né? Tem uma outra, como contraponto a isso, tem uma frase do Sócrates, filósofo grego, que, na verdade, é uma frase que é dele ou é atribuída a ele, no fundo não sei se é dele ou se foi atribuída a ele, mas eu tomei contato com essa frase através de um arquiteto, que é o Jorge Wilhelm, brasileiro, que em 2 dos livros dele, ele cita a frase do Sócrates, e a frase é o seguinte: as cidades são feitas de pedras e pessoas. Portanto, elas são organismos vivos, porque elas contêm pedras e pessoas, né? No nosso caso, são pedras, tijolos, estruturas de concreto, né? Mas, portanto, elas são organismos vivos, capazes de... se a gente for levar isso ao assunto que nos interessa, capazes de estabelecer lembranças, né? Capazes de lembrarem como organismos, né? Então, esses são dois disparadores da reflexão que eu me propus a fazer. Para fazer essa discussão, de tentar encontrar, né, um conceito do que seria a memória das cidades, eu fiz um percurso que passa por alguns autores clássicos, né, dos estudos de memória, né, alguns sociólogos, alguns historiadores. Eu vou tentar aqui rapidamente
reproduzir esse percurso que eu fiz. Claro, no texto ele está um pouco mais detalhado e com mais nomes e autores e conceitos dos que eu vou ser capaz de citar aqui falando, né? Então, se alguém gostar do que eu estou dizendo, eu recomendo que vá atrás do texto, porque lá está mais bem estruturado e mais detalhado, né? Então, eu vou tentar refazer esse percurso, e o primeiro desses autores é o Maurice Halbach, que é um sociólogo francês, nascido no final do século XIX, nos anos 1880, falecido nos anos 1940, né? O Maurice Halbach, ele é tido hoje como o autor que, de alguma forma, estabeleceu as bases da maneira como as ciências sociais pensam o que é memória hoje, né? Se a gente procurar conceituar a memória ou definir o que é memória antes da obra do Halbach, a gente vai encontrar, né, se a gente for ver como que memória era definida antes do Halbach, a gente vai encontrar algo muito parecido com algumas definições que aparecem nos dicionários de língua. Pega o dicionário de língua portuguesa, vai na letra M, procura a palavra memória, e, em geral, dependendo do dicionário, mas em geral, a primeira ou a principal definição de memória que vai aparecer lá é algo mais ou menos assim. Memória é a capacidade de armazenar informações do passado para uso futuro, né? Ou seja, a memória é a capacidade de guardar algo, uma informação, um dado, que eu guardo, conservo, porque no futuro eu vou resgatá-la. Portanto, e a memória terá sido exercida adequadamente se no futuro eu resgatar aquele dado fiel ao que ele era no passado, né? Porque senão eu modifiquei o dado, tive problema, né? Nesse sentido, mais tradicional, mais convencional, mais de dicionário de língua, a memória é uma faculdade que cabe aos indivíduos, né? Os indivíduos e as máquinas, porque o computador também tem memória, né? Mas se a gente pensar nos indivíduos, eu posso ser uma pessoa que eu tenho uma ótima memória. O Francisco, com quem eu acabei de falar, pode ser uma pessoa mais distraída, que tem uma memória, esquece muito das coisas, né? Então, ele tem uma capacidade melhor de reter informação do que a minha, melhor ou pior do que a minha. É uma capacidade individual que a gente perde com o tempo, em função de N razões, envelhecimento, adoecimento, né? As pessoas podem perder a memória, tem doenças que fazem com que a gente perca a memória, até o processo natural de envelhecimento, né, não necessariamente patológico, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade de reter lembranças recentes, isso é absolutamente normal, né? E é individual no sentido de que a morte ou a desaparição de um indivíduo faz com que a memória dele vá embora, porque, né, as lembranças estão no cérebro das pessoas e as pessoas se extinguem, logo a memória se extingue também, né? É a mesma questão do computador, né? Eu tenho um computador que guarda informações, ele pode ser defeituoso, ele pode ter um problema e ele não guardou as definições, ele perdeu a memória, né? Coincidentemente, hoje, em 2025, né, está fazendo 100 anos que o Halbach desafiou um pouco essa noção de que memória é individual e que memória tem a ver com resgate. É claro que ele não nega esse tipo de memória, né, que é a memória que, enfim, que os neurocientistas, os médicos, né, talvez os psicólogos clínicos estejam preocupados em entendê-la e estudá-la, e o Halbach, como cientista social, como sociólogo, ele diz, olha, não se trata de negar que isso exista, mas a memória que interessa do ponto de vista dos processos sociais é outra, né? E a memória não é individual, e a memória não guarda nem retém informações do passado para uso futuro, a memória é outra coisa. Para o Halbach, ele publica 2 livros, né? Um deles, que é em 1925, chamado Os Marcos Sociais da Memória, e um outro, um livro póstumo, publicado em 1950, chamado A Memória Coletiva.
Nessas duas obras, ele vai trabalhar a ideia de que a memória não é exatamente informações do passado que estão retidas e estão intactas e vão ser resgatadas para uso no presente, né? Mas a memória é uma construção do passado. É uma construção do passado, por quê? Porque o passado não existe, o passado ficou lá atrás, o passado a gente não, né? E a gente, hoje, elaboramos o passado. Nós elaboramos o passado, né? Nós elaboramos o passado e construímos um passado que não é exatamente um resgate fiel do que aconteceu, mas é uma construção atual de algo que nos é inacessível, que está situado lá no passado, né? E que nós precisamos reconstruir. É um discurso sobre o passado. Esse discurso sobre o passado, ele não obedece a uma lógica de armazenamento e resgate. Ele obedece a uma lógica de reconstrução feita hoje com interesses e a partir de um sistema de referências que está posto no presente. Então, isso tem uma consequência bastante interessante, que é o seguinte: não existe resgate de memória ou resgate do passado. O que existe é uma construção hoje, e hoje eu elaboro o meu passado em função do que eu preciso que ele seja, em função de quem eu sou, de quais são meus valores, de qual é o meu sistema de referências, do que eu valorizo como relevante nesse passado, portanto, vai entrar vai ser privilegiado na minha construção de memória, e do que eu, né, considero, às vezes nem percebo, mas considero como irrelevante, né? Então, eu tenho um conjunto de valores, um sistema referencial que é dado no presente e que, a partir do qual eu elaboro o meu passado. Então, se de um lado essa ideia pôs por terra ou questionou a ideia de que a memória é um passado que se resgata, por outro lado, tem uma outra questão ali que é muito importante, que dá origem aos dois títulos dos livros do Halbach, né, que é Os Marcos Sociais da Memória e a Memória Coletiva. Eu construo um passado a partir de um sistema de referências do presente. O sistema de referências não é dado por mim sozinho, é dado pelo grupo, né? É dado pela sociedade. Então, a memória é uma reconstrução atual do passado a partir de um sistema de referências atual que não é meu, em função, é resultado da minha inserção numa coletividade. Isso tem uma série de implicações, né? A primeira dessas implicações, que é uma coisa muito interessante, é que a memória não está comprometida com o que aconteceu no passado, mas está comprometida com o que está acontecendo hoje. A memória, ela é resultado de um conjunto de valores postos no presente, como nos diversos presentes, né? Hoje nós estamos vivendo um presente, amanhã viveremos outro. Esse conjunto de valores pode ir se modificando, e é normal e natural que se modifique. É muito razoável a gente pensar que a forma como o mesmo passado vai sendo construído vai mudando, né? Se a forma como o mesmo passado vai sendo construído vai mudando, nós estamos falando de um passado que se desatualiza, ou, perdão, de um passado que se atualiza, que vai se atualizando, que vai sendo modificado, né? Então, o passado da memória tem um compromisso com o presente, muito mais do que com o que de fato aconteceu. Não existe esse de fato aconteceu, né? Ao contrário daquela concepção inicial da memória, que o passado da memória é uma conservação fiel do passado. Não existe conservação, existe construção, e a construção se dá sempre no presente. O Halbach, vou fazer dois comentários rápidos de outros autores, né, mas sem me desviar muito. O Halbach, ele trabalha
desculpa, o Halbach, ele foi aluno, é discípulo do Durkheim, né? Isso tem um pouco a ver com a teoria sociológica do Durkheim. O Durkheim, uma das contribuições que ele faz na obra sociológica dele, na obra dele, é a ideia do fato social, o conceito do fato social, né? Os fatos são definidos, são produtos da interação em sociedade, né? São construídos socialmente, né? Não só os fatos, como a maneira como os homens e mulheres, os indivíduos pensam, são resultados da posição que as pessoas ocupam, da inserção dos indivíduos em sociedade, em grupo, né? Logo, o indivíduo não pensa sozinho, e o indivíduo não enxerga os fatos sozinho, para o Durkheim. O indivíduo não é um indivíduo que pensa, se a gente for exagerar um pouquinho, né? É a sociedade que pensa, é o grupo que pensa por intermédio do indivíduo. Pro Halbach é a mesma coisa. Para o Halbach, o indivíduo não lembra. O indivíduo tem aquela faculdade individual, aquela coisa cerebral de lembrar, mas o conteúdo do que ele lembra, aquilo que compõe as lembranças dele, não é ele lembrando, é a sociedade lembrando por intermédio dele. Então, é o sistema referencial, é o sistema de referência daquele presente daquela sociedade, fazendo com que o indivíduo elabore as suas lembranças, né? E isso se dá num processo em grupo, não dá para separar a memória individual da memória coletiva. Uma outra autora que eu queria rapidamente mencionar é a Elizabeth Helin, socióloga argentina, né? Dos autores que a gente falou até agora, 2 estão mortos, que é o Halbach e o Durkheim, evidentemente, e 2 estão vivos. E o 3 estão mortos, né? Porque eu falei também do Maurício Abreu, né? E uma está viva, que é a Elizabeth Helin. A Elizabeth Helin, ela tem uma imagem, uma metáfora muito bonita, que ela diz o seguinte: a memória é uma dobradiça. Ela escreve em espanhol, e ela diz: a memória é uma bisagra. Bisagra é dobradiça. Dobradiça por quê? Né? Porque ela opera como um sistema que eu trabalho com ele no presente, para fazer com que o passado ele fique um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, conforme as conveniências e os sistemas referenciais do presente, né? Eu tenho, claro, eu não posso fazer o que eu quiser com o passado, porque isso seria negacionismo. Então, não posso fingir que o passado não aconteceu. Significa, não posso imaginar ou fingir que aquela janela ou aquela porta que é manipulada por dobradiças não existe. Eu não posso tirar ela completamente do lugar, porque eu tenho limites para fazer isso, que são os limites éticos de trabalhar com o passado. Mas dentro de limites legítimos, é normal e é frequente e é usual e é legítimo que a gente acomode a porta um pouquinho mais para cá se estiver ventando, que a gente abra um pouco ela se tiver calor, que a gente mexa no passado, que a gente, né, ressalte algumas coisas do passado e outras não, e a gente acomode o passado, e à medida que os interesses vão se alterando, à medida que as condições vão se alterando em diferentes presentes, aquele passado pode ser acomodado. Então, nesse sentido, ele tem um compromisso muito forte com o presente. Eu vou voltar, né, que já falei quase meia hora, né, e eu tinha comentado com o Francisco antes da gente começar que ia ser rápido. Estou vendo que não vai ser tão rápido assim, porque ainda estou no começo. Eu vou voltar, então, para aquela reconstrução do caminho teórico. A gente já passou pelo Halbach, né? E aí, um segundo passo desse caminho teórico, né, que o primeiro foi a gente enxergar a memória como um processo de construção presente, um processo coletivo, né? O segundo passo é a gente ver a relação entre memória e espaço.
né? Afinal de contas, a gente quer falar, ainda não chegamos ainda, mas a gente quer falar sobre memória urbana, memória da cidade. Então, a memória de que a gente está falando é essa memória coletiva, construída em grupo. Mas nos interessa a gente entender a relação entre a memória e o espaço. Essa relação não é difícil da gente entender. O próprio Halbach diz em algum trecho ali do livro dele, do Memória Coletiva, que toda memória se dá, toda lembrança, toda memória se dá em algum contexto espacial, né? Em algum contexto, alguma, né? Nós lembramos de coisas que aconteceram, né? Coisas sempre aconteceram no espaço, né? Sempre, os fatos sempre aconteceram em determinado espaço, em determinada paisagem, né? Então, de tal maneira que aquele espaço fica ele serve como ele fica marcado, ele serve como uma ajuda mnemônica. Toda vez que eu passo num lugar onde aconteceu alguma coisa, eu lembro daquilo que aconteceu, porque aconteceu lá, né? Então essa é uma primeira primeira noção de memória e sua relação com o espaço que vale a pena mencionar. Outra relação vem do Aldo Rossi, arquiteto italiano, teórico da arquitetura italiano, que ele diz, olha, a cidade costuma ser o locus da memória coletiva, né? Para o Halbach, a memória é coletiva. Para o Aldo Rossi, arquiteto, ele diz, olha, a memória não só é coletiva, mas ela é construída por indivíduos com base em seus sistemas referenciais, e no mundo contemporâneo isso se dá nas cidades. Os indivíduos interagem no espaço urbano, né? Claro, não só no espaço urbano, mas cada vez mais em cidades. Então, toda memória tem um marco espacial, e esse marco espacial, muito frequentemente, é a cidade. Esse contexto marco espacial, muito frequentemente, é a cidade, né? Porque os indivíduos interagem cada vez mais nesse espaço. Então, isso são duas maneiras ainda iniciais de introduzir a noção a relação entre memória e espaço. Mas o autor que eu gostaria de ressaltar mais, eu faço isso também lá na tese, é o Pierre Nora, historiador francês, vivo ainda, que produziu, enfim, eu estou falando com historiadores, então não preciso explicar quem é o Pierre Nora, que ele é um nome hiper, né, conhecido e, né, na historiografia francesa, tal. Não vou ficar explicando, né, para historiadores quem é o Nora, né? Não vou ensinar o vigário a rezar o Pai Nosso, mas o Nora tem um conceito, né, que vocês devem conhecer, que é o conceito de lugares de memória. Tem um texto que no Brasil ele saiu na revista Projeto História da PUC, a tradução, no comecinho dos anos 90, chamado Entre História e Memória, a Problemática dos Lugares. É uma tradução de uma parte de um texto que ele publicou em francês, nos anos, deve ser dos anos 70, 80, esse trecho. E ali ele desenvolve o conceito de lugar de memória, né? Ele faz todo um raciocínio conceitual, falando sobre o fim das sociedades tradicionais e tal, mas se a gente for resumir, que é o que eu posso fazer aqui com o tempo, né, disponível, se a gente for resumir, ele vai dizer, olha, a gente, né, os grupos humanos, os homens, né, os homens e mulheres, né, a gente tem uma clara tendência, na modernidade principalmente, de marcar o território, de marcar o espaço com memória, né? Ele não diz isso é uma heresia que eu vou cometer aqui, essa comparação, mas é uma comparação que eu gosto de fazer, mas ela é jocosa. O Nora, às vezes, parece que nos compara aos cachorros. O cachorro, ele marca o território com odores, né? Ele vai ali num poste, marca, fica ali um cheirinho, vai em outro lugar, fica outro cheirinho, ele vai marcando o território. Nós fazemos a mesma coisa. Nós marcamos o território com o passado. Nós criamos lugares de memória, né? E nós criamos lugares de memória em função
do nosso, enfim, não vou entrar muito em detalhe disso para economizar tempo, mas em função do nosso descolamento dos meios tradicionais de viver. Sociedades tradicionais não faziam isso, né? O Nohat é francês, ele está pensando basicamente, quando ele fala sociedades tradicionais, nas sociedades tradicionais, camponesas, europeias, né? Nas sociedades, na vida camponesa europeia. Mas a gente pode pensar em sociedades tradicionais de maneira mais geral. Sociedades tradicionais são aquelas em que a própria vida, o próprio modo de viver é uma constante repetição, né? São sociedades que habitam o próprio passado. Então, os hábitos, os costumes, a cultura, né? O que a gente, né? O tempo de colher, o tempo de se recolher no inverno para viver daquilo que foi colhido, o tempo de plantar, né? As tradições, os hábitos, a cultura, o jeito como uma sociedade tradicional opera, é uma constante repetição. Claro, não precisa ser invariável, né? Pode ter, né, mudanças ao longo de algum tempo, mas é uma constante reprodução de um modo tradicional de viver, né? Com a modernidade, né? Com a urbanização, com o Nohat fala mundialização, porque ele é francês, os franceses gostam de falar mundialização e não globalização, nas sociedades atuais, modernas, né? É difícil estabelecer uma data em que isso acontece, mas, enfim, hoje em dia a gente está, né? Claro, existem ainda algumas sociedades tradicionais, mas a gente se descolou do passado, a gente vive numa sociedade cada vez mais homogeneizada, cada vez mais igual. Nós estamos aqui no Brasil conversando, usando roupas, usando marcas e fazendo, tendo um tipo de vida que não é muito diferente de pessoas e grupos que podem estar em locais muito distantes do nosso. Então a vida se homogeneiza e nós vivemos descolados do passado, de quem somos, da nossa identidade, né? Isso faz com que a gente crie uma relação com o passado que passa pelos lugares de memória. O que são lugares de memória? São próteses de passado. São pontos de ancoragem com o passado que mantém esse passado vivo artificialmente. Mantém esse passado vivo porque a gente toma conta. Então, o lugar de memória é, por exemplo, um monumento, é um lugar significativo onde algo aconteceu, é uma placa comemorativa, né? São pontos no espaço que são perceptíveis pelo sentido, pelos quais a gente passa, o que a gente vê, o que a gente toma contato com eles e que nos projetam para o passado. A gente não tinha isso nas sociedades tradicionais, porque a gente não precisava nada que nos projetasse com o passado, porque o passado éramos projetados no passado pelo próprio modo de viver. Agora a gente não tem mais isso. Então, aquela construção antiga, aquele monumento, aquela placa, aquele nome, uma rua que tem um determinado nome que homenageia um determinado acontecimento, uma determinada figura do passado, são elementos, são pontes artificiais com o passado que revigoram a nossa memória, porque sem elas a gente se descolaria dela. A memória, a gente não vive a memória no nosso dia a dia, né? E aí, ou seja, alguns desses lugares de memória são resquícios do passado. É uma construção, uma estrutura física, ou uma estrutura simbólica, que seja, que permaneceu ali naquele lugar, naquele território, como uma herança de tempos passados que se preservou. Então, alguns lugares de memória são resquícios materiais do passado. Outros são construções artificiais, é o monumento, é a estátua, né, que são construídos, né, como efeito de uma intencionalidade para criar um laço com aquele passado. São laços, são elementos que criam laços forçados, artificiais com o passado.
Esse conceito do Nohar, que eu estou longe de ter esgotado, porque ele é muito mais complexo do que isso que eu acabei de falar, ele nos ajuda, ele é o segundo passo desse nosso percurso conceitual. Começamos pela memória coletiva, agora vamos passamos pelo segundo, que é a ideia de lugar de memória, né? E ele nos ajuda a dar um terceiro passo, né? De certa maneira, eu acho que eu já falei, eu já dei indícios de qual é o terceiro passo, né? Mas o terceiro passo é a gente perceber que uma cidade, uma das formas da gente entender o que é uma cidade, uma das possíveis formas, é entender a cidade como uma coleção de lugares de memória. O espaço urbano, a paisagem urbana, ela está repleta de pontos que funcionam como elementos de projeção ao passado, pontos de ancoragem para um passado, pontos em que a gente, ao passar, ao enxergar, ao tomar contato, ao nos relacionarmos com eles, né, eles nos revivem ou nos reavivam, né, uma ideia, uma lembrança, uma construção relacionada a algo que já passou, né? Então, a cidade, ela nos conta coisas por meio de lugares de memória, né? Ela nos conta coisas porque alguns lugares de memória são muito pessoais, individuais, então, esses nem são os mais importantes para hoje, para a gente aqui, mas, assim, eu ando pela cidade e eu me deparo, por exemplo, com a minha casa de infância, onde eu nasci, né? Se é que ela ainda existe. No meu caso, ela ainda existe. Eu não posso entrar porque não é mais minha, nem de ninguém da minha família, mas aquilo funciona como um lugar de memória. Para mim, é impossível passar por aquela casa, ver aquele portão e aquela casa que eu nem sei mais o que tem lá dentro, mas aquilo me projeta o meu passado. Aquilo funciona como um lugar de memória para mim. Tem outros lugares de memória que são mais... que tem um caráter mais coletivo do que isso e mais político do que isso, né? Então, você tem lugares de memória que nos projetam, né, são instrumentos de construção de um passado comum e de manutenção viva de um passado comum. Então, eu passo por um monumento e esse monumento foi colocado ali com uma intencionalidade de nos lembrar da importância de determinada coisa do passado. Eu passo pelo Parque do Ibirapuera e tem ali o Monumento às Bandeiras, está ali, é um lugar de memória que nos reaviva essa identidade paulista, né? E foi feito com essa intenção de manter viva e valorizada a identidade paulista relacionada ao mito bandeirante, né? Por mais que a gente hoje questione e por mais que a gente não goste tanto assim dessa versão do passado tão valorizada, aquilo mantém aquele passado vivo, né? Então, nesse sentido, e os nomes de rua também, você tem nomes, a toponímia, né? Toponímia diz respeito aos nomes de lugares, de estruturas, os nomes dos prédios, os nomes das ruas, os nomes dos logradouros públicos também, né? Ajudam também a formar esse sistema de lugares de memória ou de pontos de ancoragem com o passado que uma cidade contém, né? E aí, isso nos ajuda a dar o terceiro passo, que é o seguinte: é um passo que é sair dos lugares de memória e chegar finalmente numa aproximação do que seria a memória das cidades, né? A memória da cidade, e aí isso é algo que não sou eu que faço no meu texto, mas em parte o Maurício Abreu fez nos anos 90, e eu complemento um pouco, né? A memória da cidade nada mais é do que o conjunto de lembranças e construções de passado que estão habilitados ou que estão abrigados na coleção de lugares de memória presente no espaço urbano. Ou seja, a cidade é uma coleção enorme de lugares de memória, né? E se fosse possível fazer uma somatória das lembranças e uma somatória das memórias que são ancoradas ou cristalizadas nesses lugares, isso seria
algo próximo do que a gente poderia conceitualmente chamar de memória das cidades. Isso seria algo próximo do que, na linguagem coloquial, muito, enfim, intuitivamente, quando a gente conversa em debates, em mesas de bares, em artigos, em matérias de jornal, em conversas informais, a gente chama de memória da cidade, né? Então, a cidade é composta por uma grande quantidade de lugares de memória que nos projetam a diferentes passados e versões do passado, né? E a memória da cidade seria a reunião dessa coleção de lugares de memória e daquele passado que esses lugares de memória representam, né? E é legal a gente pensar assim no conceito de memória da cidade, porque a não ser que nós sejamos um pouco ingênuos, né, e um pouco, né, enfim, otimistas demais, a gente é obrigado a reconhecer que, assim entendida, a memória da cidade, né, ela acaba sendo invariavelmente uma memória parcial, uma memória elitista. Por quê? Porque ela é dada pelos lugares de memória presentes na cidade. E nem todos os grupos sociais têm a mesma capacidade, a mesma força política para inscrever no espaço urbano os seus lugares de memória, né? Então, a memória da cidade acaba sendo... Quais são os lugares de memória da cidade? São os monumentos que são criados a partir de um lugar de poder, né? São as construções herdadas do passado, que hoje estão patrimonializadas. Então, a memória da cidade é dada pelos casarões tombados, pelos prédios que foram tombados como patrimônio histórico, que estão... Esse tipo de patrimônio que opera como lugar de memória, está ligado a determinados grupos, a determinadas classes sociais, né? Os monumentos, os nomes de rua, né? Uma rua que se chama, ou uma estrutura urbana que se chama, que homenageia uma determinada figura, essa figura às vezes nem funciona, porque às vezes a gente não sabe quem é a figura, mas quando funciona, mantém viva uma determinada memória do passado. Então, de certa maneira, a gente poderia dizer que a memória da cidade, assim entendida, ela é um conceito, é uma memória parcial e silenciadora, né? Que prioriza as memórias e o passado contado a partir de quem tem mais condições, dos grupos que têm mais condições de inscrever no espaço urbano os seus lugares de memória. Isso faz com que, se a gente pensar em políticas de memória, significa pensar em valorizar possíveis espaços, possíveis lugares de memória, que precisam ter mais visibilidade e precisam ter mais durabilidade e precisam se inscrever de uma maneira mais estável na cidade, né? Que digam respeito a memórias de grupos minorizados, que normalmente não conseguem fazer isso. Então, políticas de memória significam prover condições, uma maior, eu diria, de uma maior democratização, vamos dizer assim, das condições de inscrever lugares de memória de hoje para o futuro e de construir lugares de memória que sejam menos elitistas e silenciadores em relação a uma memória passada. Eu acho que isso ainda está um pouco vago, porque é o que eu consigo fazer nesses minutos de apresentação, mas esse é o percurso teórico que eu procuro fazer no meu primeiro capítulo, agora voltando para a estrutura da tese, né? Então, com isso, eu cheguei num conceito de memória, no conceito de memória da cidade, né? Que passa pela mobilização desses autores, desses conceitos principais que eu consegui falar aqui,
Enfim, e que tem outros e está um pouco mais detalhado no texto. Aí, talvez tenha ficado claro, ou talvez tenha ficado não tão claro esse percurso que eu faço e essa conceituação do que a gente pode conceituar e chamar de memória da cidade, do que nós falamos, afinal de contas, conceitualmente, quando falamos de memória da cidade, né? A partir disso, eu desenvolvo mais 4 capítulos, né? E aí eu acho que a gente já gastou bastante tempo nesse primeiro. Eu queria falar rapidamente, sem tanto detalhe assim, dos outros 4. Porque os outros 4, de alguma maneira, são aplicações, ou são desdobramentos desse primeiro raciocínio que eu fiz com vocês aqui. Então, o primeiro, na verdade, o segundo capítulo, ele se chama Memória da Cidade na Sociedade Digital. E ali ele questiona uma coisa que não apareceu na nossa discussão hoje aqui, né, e que não apareceu no primeiro capítulo, portanto, que é o seguinte: a gente falou de memória como uma construção coletiva, que é elaborada entre indivíduos pertencentes a um grupo de pertença, né, a grupos de pertencimento, né, a uma mesma sociedade, a um mesmo grupo social que compartilha valores e compartilha um sistema referencial a partir do qual o passado é construído, e a relação com o espaço. E a relação com o espaço que a gente falou é um tipo particular de espaço, que é o espaço concreto, o espaço físico. Só que, do final do século XX para cá, a gente tem relações entre indivíduos e entre grupos que não se dão mais apenas nesse espaço. Quando o Aldo Rossi, que eu mencionei, diz, olha, a cidade é o espaço de interação entre as pessoas, né? Eu estou retomando uma coisa que eu falei lá atrás. A cidade, né? Hoje em dia, a cidade não é apenas, não é tão fortemente o espaço por excelência de interação entre as pessoas. O espaço físico, urbano ou não é mais né? As pessoas interagem virtualmente, as pessoas interagem num cyberespaço, as pessoas interagem não com seus vizinhos e com as pessoas de quem elas estão fisicamente próximas, mas as pessoas interagem com pessoas que estão do outro lado do mundo. Então, isso reconfigura um pouco a interação e a composição dos grupos sociais a partir dos quais se constrói memória. E a teoria social de memória, a teoria sociológica da memória, que começa com Halbach é um homem que morreu em 1945, ou 43, não me lembro. O Nohar está vivo ainda, mas é um homem que nasceu em 1930, aproximadamente, e que produziu nos anos 60, 70, 80. Né? Pensou num momento em que a relação com o espaço era outra, né? Outros autores que eu não mencionei aqui, mencionei Maurício Abreu, mesma coisa, alguém que produziu na segunda metade do século XX, né? E no comecinho do século XXI, ele morre no começo na primeira década do século. Sandra Pesavento, que eu não mencionei aqui, é alguém que viu a digitalização da sociedade acontecer, mas não pensou sobre ela. É outra autora que eu cito, Ecleia Bose, que fala sobre construção de memória na interação humana também. O que eu estou querendo dizer é que existe um conjunto de questões que se colocam a respeito da construção de memória e, portanto, da construção de memória da cidade, que ainda não foram objetos de pesquisa, porque a teoria social da memória foi feita por homens e mulheres que pensaram a construção da memória por meio da interação social em espaço físico, né? E não pensaram necessariamente, ou não pensaram com profundidade, pelo menos, não tiveram não tiveram oportunidade de fazê-lo, quando a interação humana sai do espaço físico, se expande do espaço físico em direção ao espaço virtual, né? E aí eu queria
o próprio conceito de lugar de memória ele pode ser desafiado, né? Quem sou eu para desafiar o Pierre Nora, né? Mas o conceito de espaço, de lugar de memória, ele pode talvez ganhar uma nova discussão, no sentido da gente pensar que é possível constituir lugares de memória no espaço virtual. E eu vou dar um exemplo para vocês, que é um dos exemplos que eu trabalho no segundo capítulo da minha dissertação. Da minha dissertação, não, da minha tese de livre-docência. Deixa eu compartilhar com vocês uma tela, bem rapidamente. Que é um exemplo do que eu estou querendo dizer. Nessa tela que vocês estão vendo, e se não estiverem vendo, vão ver em breve, a gente tem uma tela do Google Street View, é o Google, né, que hoje em dia tem essa ferramenta que nos permite navegar pela cidade. Essa imagem principal que vocês estão vendo aqui é uma esquina que fica no bairro da Penha, em São Paulo, onde há poucos anos, mais ou menos uns 10 anos atrás, se perdeu um lugar de memória. Ali é na Avenida Gabriela Mistral, esquina com a Rua David Mary, ou Davi Mary. É uma esquina que era muito querida pelas pessoas que moram nessa região, que ali é nos limites entre o bairro da Penha e o bairro de Cangaíba, né? Essa esquina onde vocês veem Portões Alvorada, né, que aparentemente é uma loja, uma serralheria, uma fábrica de portões de ferro, né, que vende portões automáticos, hoje em dia está assim, né? Eu, como trabalho relativamente perto daí, porque eu trabalho no campus leste da USP, eu passo por aí com certa frequência, né? E as pessoas mais antigas do bairro, né, e as nem tão antigas também, tinham uma relação com essa esquina afetiva, e uma relação importante, porque essa esquina era, se a gente retroceder, a gente pode ver, né, ir para outras datas, que o Google hoje em dia permite a gente fazer isso. Se a gente retroceder, por exemplo, para 2011 ou 2014, essa imagem de 2011, a gente vai ver como essa esquina estava configurada. Esse é um prédio muito valorizado naquela região, né? Embora aqui a gente veja que ele não estava em bom estado, estava quase que, né, num estado meio ruinoso, mas ela é o lugar onde, na construção de memória local, é a antiga padaria da Penha, a primeira padaria da região. Olha só que interessante, numa cidade como São Paulo, que preza tanto as padocas e a cultura das padarias, né, essa é tida como a primeira padaria, ou a primeira padaria com dessas padarias que você pode ir lá e tomar um café no balcão e comer uma coisa, e é uma coisa que vinha, é uma padaria que nos anos 20, 30, a construção era do século XIX, mas ali pelos anos 20 se instalou uma padaria que durou muitos anos. Aqui na imagem a gente já não vê mais a padaria, mas esse lugar era associado a essa padaria, era um local importante de encontro, né? E era uma estrutura física que talvez não para nós, né, mas era um resquício do passado, era uma herança de tempos passados, que projetava a comunidade que se identifica com esse lugar nesse passado, que era uma padaria importante, uma padaria querida, enfim. Esse prédio desapareceu, a gente vê ele aqui em 2014, aqui ainda em 2014 já não está mais, em 2014 aqui ele já está demolido e hoje tem uma outra estrutura lá, né? Esse lugar, portanto, enquanto lugar de memória, se perdeu, não existe mais o lugar monumental, físico, que poderia habilitar as pessoas a recordarem, né? Por outro lado, acontece algo que é relativamente inusitado.
esse lugar ainda, embora hoje ele esteja assim, como a gente está vendo aqui, esse lugar ainda é visitável, né? Ele é visitável dessa maneira como eu estou fazendo aqui com vocês, por meio de uma ferramenta online, de um site, né? Eu estou aqui num computador, eu poderia estar num celular, e a cidade do passado continua transitável. Eu posso andar pela cidade de 2011, pela cidade de 2015, né? Continuar tendo com os lugares que não existem mais na cidade física a mesma relação que eu tinha, uma relação, não vou dizer a mesma, mas uma relação próxima. Isso talvez exija a gente repensar a noção de lugares de memória como lugares de memória que estão ali físicos na cidade. A cidade é uma coleção, isso eu vou dizer de outra maneira, isso talvez mereça fazer com que a gente repense aquela ideia de que a cidade é uma coleção de lugares de memória que estão dispostos no seu território físico, né? no seu espaço físico. Né? Existem lugares de memória da cidade, como, por exemplo, este, que está aqui disposto, visitável, perceptível e à nossa disposição num outro espaço que não é físico, onde a gente pode continuar ancorando as nossas relações de pertencimento, de memória e de construção do passado. Talvez a gente possa dizer que a gente pode pensar em algo que poderia se chamar de um cyberlugar, de um lugar de memória virtual, né? Que não foi pensado por nenhum desses autores que a gente mencionou, né? Porque, enfim, eles não tinham a virtualidade à sua disposição. Hoje em dia, eu fiz o exemplo do Google, daria para fazer outros exemplos. Hoje em dia, o Google nos dá 15 anos de passado, porque essa ferramenta, esse registro da cidade para armazenamento e visitação futura, permite... começou a ser feito em 2011, mais ou menos. Em São Paulo, em 2011, em 2010. Em outras cidades, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, grosso modo, a gente pode dizer que hoje nós temos 15 anos de passado armazenado no Google, e a gente pode passear pela cidade de 1 ano, 2 anos atrás, 3, 4, até 15. Daqui 50 vão ser 65, daqui 100 vão ser 115. Isso talvez reconfigure as nossas relações com os lugares de memória da cidade, né? E isso reconfigure a nossa relação com os lugares perdidos da cidade. A gente pode ter lugares de memória no espaço virtual, não apenas no espaço físico, isso não foi estudado. Então, eu não tenho resposta para isso, não tenho algo construído para responder inquietações a respeito disso, mas isso é uma inquietação, uma sugestão ou um caminho de continuidade da discussão que precisa ser trilhado, né? Como pensar a memória da cidade, conceituada como eu fiz no primeiro capítulo, quando a coleção de lugares de memória pode estar disponível nos lugares não físicos, né? Hoje em dia, essa experiência que a gente teve agora é limitada, porque eu estou num computador, numa tela, mas a tecnologia se modifica, a tecnologia se avança. Os ambientes virtuais vão se tornando cada vez mais imersivos. Então, é possível que, num futuro bem próximo, eu possa ter uma experiência de realidade virtual muito melhor do que essa que a gente tem pela tela do computador, para a gente transitar pela cidade de 2011, pela cidade de 2000, ou em 2050, para a gente transitar pela cidade de 2025, né? Então, isso talvez enriqueça ou complexifique, né, a coleção de lugares de memória que compõem a memória da cidade, como a gente conceituou. Tem mais coisas do segundo capítulo que eu poderia chamar a atenção, mas, por uma questão de tempo, eu vou ficar nesse exemplo mesmo, né? Voltando a falar algo que eu já falei outras vezes, mas que talvez seja, para quem se interessou,
vale mais a pena, então, ler o capítulo 2 da minha tese de livre docência, ao invés de se basear no que eu consigo falar aqui com vocês, que é um pouco limitado. Aí eu vou passar para os 3 capítulos restantes, né? O capítulo 3 se chama... tem um título comprido, mas ele parte do título é Uma Viagem a Hermelino Matarazzo, né? E é um capítulo que aborda não a memória da cidade, mas a memória de um bairro, né? Esse conceito de memória urbana pode ser da cidade, pode ser do bairro. Então, é um trabalho que eu fiz em coautoria. Originalmente era um artigo que eu fiz em coautoria com uma aluna, depois eu revisitei o artigo e transformei no capítulo da tese, né? Eu fiz com a Vitória Braga, que hoje em dia está no Departamento de Ciência Política da USP, fazendo o seu mestrado, terminando o seu mestrado, na época ela era graduanda, e eu fiz com ela, né, uma pesquisa no bairro de Hermelino Matarazzo, na zona leste da cidade, para a gente entender, a partir desse conjunto de conceituações, e a partir desse conceito de memória da cidade, qual é a memória que está presente em Hermelino? Qual é a memória urbana do bairro de Hermelino Matarazzo? Qual é a memória da cidade presente ali no bairro, na coleção de lugares de memória de Hermelino Matarazzo? Isso ilustra, de certa maneira, aquela noção que eu tentei explorar aqui, de que a memória, às vezes, é parcial, elitista e silenciadora, né? Hermelino Matarazzo, a começar pelo nome. O nome Hermelino Matarazzo, embora não seja uma estrutura física, pode ser considerado um lugar de memória. Toda vez que a gente pensa em Hermelino Matarazzo, toda vez que a gente vai até Hermelino Matarazzo, toda vez que a gente passa pelo bairro, tem uma coisa que é inegável. A gente revive um passado por meio do lugar de memória que está inscrito no nome, que é o nome Matarazzo, né? E não é só no nome do bairro. Se você vai de trem para o bairro, você precisa pegar a linha Safira, descer na estação Comendador Hermelino. Novamente tem um Matarazzo. Se você mora no bairro e estuda no bairro, provavelmente você estudará na escola estadual. Se é que você estuda numa escola estadual, você vai estudar na escola estadual do bairro, que se chama Escola Estadual Filomena Matarazzo. A praça central do bairro tem um busto que não é do Conde Matarazzo, mas é de um dos filhos ou de alguém da família Matarazzo. Agora me falhou a memória, acho que é do Titilo Matarazzo, mas eu não tenho certeza, ou do Chiquinho, talvez do Chiquinho Matarazzo. Tem um importante lugar de memória lá, que é a antiga fábrica da Celosul, hoje fechada, que é a fábrica pertencente às Indústrias Reunidas Matarazzo, a família Matarazzo. Tudo isso esses exemplos que eu estou citando são exemplos de lugares de memória muito visíveis no bairro, né? Eles contam, né? Você tem um aniversário do bairro, a data de aniversário do bairro, onde você celebra. Isso também pode ser considerado um lugar de memória, no sentido de honrar, embora não seja físico, mas é uma celebração que acontece todos os anos, portanto, opera como uma ancoragem com o passado, né? E a data de aniversário do bairro é uma data que, se não me engano, é 7 ou 8 de fevereiro, que é uma data ligada à chegada dos Matarazzo naquela região, né? É um bairro onde você tropeça com os Matarazzo em todas as esquinas, mesmo muitos anos depois da indústria Matarazzo ter fechado. É um bairro que não dá para a gente negar a importância dos Matarazzo na constituição daquele território, na formação do bairro. A história do bairro está ligada à história dos Matarazzo, né? Ali passava e passa até hoje a Ferrovia Central do Brasil, que já existia, mas nos anos 20, né, os Matarazzo compram aquela área, ou já detinham aquela área, era uma espécie de um fazendão que eles compraram em algum momento,
E ali eles estabeleceram um terreno específico ali, eles instalaram a Celosul, que é uma indústria de papel, celofane, é uma indústria pertencente à fábrica Matarazzo, ao grupo Matarazzo, né? E uma outra parte daquele espaço, que era todo pertencente a ele, eles venderam na forma de loteamento, né? E aí, por meio de uma relação de influência com o poder público, conseguiram também que o poder público construísse ali uma estação, que é a Estação Comendador Hermelino, que é uma estação que é inexistente até então, a Central do Brasil só passava por lá, mas o trem não parava. A partir de 1927, se não me engano, 27 ou 29, o trem passa a parar ali, na estação que leva o nome de um dos filhos do Conde Matarazzo, que é o Comendador Hermelino. E aí você tem um negócio muito interessante para os Matarazzo, que é instalar a fábrica ali, levar a estação ali por meio de uma parceria ou de influência de lobby com o poder público e vender os terrenos. Para quem? Para as pessoas que vão trabalhar nas fábricas Matarazzo, né? Num lugar onde era um lugar, na época, ermo da cidade, a cidade não tinha... A cidade ia até a Penha, não chegava até ali é depois da Penha. E ali não tinha linha de ônibus, não tinha trem, não tinha escola, não tinha hospital. O que os Matarazzo vão fazendo? Vão instalando essas infraestruturas aos poucos. E essa é a história, esse é o passado local que é contado na memória do bairro. Na memória do bairro entendida como uma coleção de lugares de memória. É com esse passado que você se defronta quando você fica sabendo que ali é a fábrica, que aqui é a estação, que mais à frente é a escola e que ali você tem o busto do Matarazzo, né? E ao tropeçar nesses lugares de memória que dominam esse espaço, são lugares de memória bastante estáveis, que contam uma versão, contam não só no sentido de contar, né, de escrever, mas eles mantêm viva na mentalidade de quem está ali, porque está exposto a esses lugares de memória, contam e recontam e fazem com que seja, né, reproduzida no dia a dia, né, a versão do bairro contada a partir da importância da proeminência da família Matarazzo, né? Por outro lado, então, assim, se você pensar, como a gente definiu antes, que a memória da cidade é dada pelo que contam os lugares de memória inscritos na paisagem urbana, então você tem uma memória de Hermelino Matarazzo que é muito associada aos Matarazzo. Por outro lado, se você busca outros relatos que não estão nesses lugares de memória, que estão na oralidade, que estão no que as pessoas contam de geração para geração e que estão naquilo que a Leida Asman e o Jan Asman chamam de memória comunicativa. O que é memória comunicativa? A memória que não está em lugares de memória estáveis, é a memória que está nos relatos orais, né? Se você circula, até hoje você circula pelo bairro e você ouve outras histórias que são ou alternativas a essa, ou complementares a essa história, essa memória oficial, que passam não só pela importância dos Matarazzo que fizeram tudo no bairro, né, mas passam pelas lutas populares que conseguiram que a prefeitura só nos anos 70 levasse asfalto até as ruas, pelas lutas populares para que a prefeitura disponibilizasse parteiras no bairro para fazer partos no posto de saúde, e a própria construção do posto de saúde, né? Isso não está contado no nome do bairro, no nome da estação, no busto, na presença da fábrica. E isso é uma memória que circula oralmente, ou seja, é uma memória que não está cristalizada na memória da cidade representada pelos lugares de memória estáveis. É uma memória que a cidade tende a esquecer, porque ela tem uma vida mais curta, porque ela só está na oralidade.
E aí o trabalho que eu fiz, que está no capítulo 3, não fiz sozinho, fiz em coautoria com essa aluna que eu orientei, e foi ela que foi no bairro fazer entrevistas, orientada por mim e supervisionada por mim. Ela foi fazer entrevistas com pessoas comuns do bairro e com algumas figuras do bairro que tem coisas para contar. Algumas figuras conhecidas, outras não tão conhecidas, outras anônimas. Então, no artigo, a gente colocou os depoimentos de 5 ou 6 dessas pessoas. A mais nova é uma menina na época, tinha 16 anos. O mais idoso é um senhor que, na época, tinha 93, né? E a partir dali a gente fica sabendo que existem outras... a gente fica sabendo, a gente meio que já imaginava, tal, mas a gente encontra registros de outras versões do passado que não estão nos lugares de memória, que não estão na memória institucionalizada do bairro, né? Que é uma memória que compete com a versão dos Matarazzo ou que a complementa, né? Que é uma memória ligada à vida operária, às lutas operárias, né? Ao movimento sindical dos trabalhadores que trabalhavam nas indústrias da região, inicialmente só na Matarazzo, depois em outras que foram chegando e se instalando também, né? É uma memória ligada a movimentos sociais locais, especificamente ao movimento negro e a uma entidade local chamada Lar Vicentino, né? Que é uma entidade, uma associação civil constituída por trabalhadores. E há também uma memória ligada à paróquia, à igreja, né? Que são versões e coisas que são contadas a respeito do passado, que são contadas, mas não estão cristalizadas na memória da cidade, estão na memória de quem lembra dos grupos. E essas pessoas tendem a se dispersar, tendem a desaparecer, tendem a morrer, tendem a sair do bairro. E se essa memória não for objeto de uma política de preservação e de alguma, a gente poderia dizer de uma maneira um pouco solta, de monumentalização e de criação de lugares de memória que a preservem, tende a desaparecer, né? Entre as pessoas que a gente conversou, que nós entrevistamos, um deles é um senhor de 93 anos, que eu estava mencionando, chamado Valentim Morcelli, que morreu pouco tempo depois de nos dar a entrevista, e outro é o Padre Ticão, que é o pároco local, que também faleceu meses depois de dar a entrevista para a gente, né? E é muito bonito a gente ver que um deles, os dois, mas principalmente o Valentim, nos diz, olha, eu tenho muita coisa sobre a história do bairro para contar, mas como me fazer ouvir, né? Como fazer com que essas versões fiquem no bairro e fiquem inscritas na versão contada no bairro, que é uma versão que conta a versão dos monumentos, a versão dos Matarazzo, que tudo bem, que ela deve ser contada, mas como me fazer ouvir, né? E aí a gente encontrou uma memória que circula com caráter comunicativo. Se a gente quiser usar um outro autor que eu não mencionei aqui, circula em caráter subterrâneo, e aí o conceito de memória subterrânea do Michel Pollack nos ajuda, né, sociólogo austríaco radicado na França, que fala sobre memórias subterrâneas, e a gente encontra muita memória subterrânea nesses lugares, né, nesse lugar especificamente, que são versões de passado que não são contempladas pela toponímia, pelo nome dos lugares, pelos monumentos, pelos lugares, pela coleção hegemônica de lugares de memória presente no território. Isso acontece na cidade como um todo, a gente olhou para aquele lugar. Esse é o capítulo 3, portanto, que fala de Ermelino Matarazzo. O quarto capítulo se chama Uma Viagem pelo Metrô Paulistano, e ele faz referência a uma outra, a uma coisa muito recente. Na época que eu escrevi isso, em 2021, estava hiper recente, agora continua recente, embora tenha tido alguns desdobramentos, que certamente vocês vão lembrar do que eu estou falando, é a venda de direitos de nomeação, né?
tem uma expressão inglesa para isso, né? A venda de naming rights na cidade. Isso, e o que isso representa em termos de reconfiguração dos lugares de memória da cidade, ou em termos de ameaça à memória da cidade presente nos seus lugares de memória. Então, eu estou falando da venda de direitos de nomeação, que começa em São Paulo muitos anos atrás, em alguns espaços culturais, né? Então você tem cinema chamado Espaço Unibanco, depois virou Espaço Itaú, depois mudou de nome várias vezes, agora se chama Espaço Petrobras. Então é isso, são empresas que compram o direito de dar nome a determinados lugares. Então a gente esqueceu, né, que a Rua Augusta, no passado, nos anos 40, 50, 60, tinha um cinema importante da cidade chamado Cine Majestic, e esse Cine Majestic era o nome de um lugar importante da cidade e ajudava a preservar o caráter de lugar de memória de uma determinada vida urbana que acontecia. Em determinado momento, o Cine Majestic muda de nome e passa a ser Espaço... Primeiro se chamou Espaço Banco Nacional de Cinema, depois Unibanco, depois Itaú e agora Petrobras, né? Isso, de alguma maneira, pode, né, representa alguma perda tal, em alguns poucos espaços da cidade tal. Esse espaço foi um dos primeiros que passaram por isso. Depois, ao longo dos anos 90, 2000 e 2010, a gente teve essa prática se expandindo na cidade para outros espaços culturais, esportivos. Tem um caso muito paradigmático, que é o do Palestra Itália, né, o estádio do Palmeiras, que teve o seu nome substituído porque uma empresa multinacional de seguros, a Allianz, comprou o direito de dar nome àquele lugar. Então, você tem um nome muito tradicional relacionado à presença italiana, que é o Estádio Palestra Itália, né? Que é apagado da paisagem toponímica da cidade, e ele passa a se chamar Allianz Parque. Sendo que existe um outro Allianz Parque na Alemanha, você tem um Allianz Stadium na Alemanha, um outro Allianz Parque, se não me engano, na França, e você tem esse nome... deixa de ter de atender uma especificidade ou de carregar uma memória, uma identidade local, e passa a carregar um interesse corporativo multinacional e passa a nos homogeneizar, porque você tem estádios chamado Allianz em pelo menos, eu não sei quantas, mas pelo menos umas 5 ou 6 grandes cidades do mundo, em que a identidade que está ali mantida ou ressaltada, perdão, é a identidade do patrocinador, não a nossa, né? E essa presença desse nome Palestra Itália ali era resultado de um processo histórico nosso, de uma identidade nossa, sejamos italianos ou não, mas é uma identidade de São Paulo. E isso vai sendo apagado, né? As grandes cidades, São Paulo ainda um pouco menos, mas ela caminha nesse sentido, passam a ter seu mapa formado por uma espécie de catálogo de marcas, né? Porque você tem as marcas aparecendo no mapa da cidade. Então você tem, sei lá, o Espaço Petrobras de cinema, o Credit Card Hall, o Teatro Abril, o Estádio Neoquímica, o Estádio Allianz, né? Isso descaracteriza a identidade, né? Isso descaracteriza que esses nomes poderiam ser tratados como patrimônio imaterial, porque eles... O que é patrimônio? Patrimônio é importante porque guarda passado, porque, né, a própria origem etimológica da palavra patrimônio é algo que merece ser passado de geração para geração, de pai para filho, né? Merece ser inventariado, né? E a gente desconsidera nessas políticas de permitir a venda de nome de direitos de nomeação que os nomes são patrimônio coletivo, né? O nome não é propriedade de alguém que cobra dinheiro da Allianz para
para permitir que a Allianz mude um nome tão importante do lugar. O nome é da cidade, é patrimônio coletivo, né? Mas o artigo chama Uma Viagem pelo Metrô de São Paulo porque ele é feito exatamente no momento em que essa prática, que vinha acontecendo apenas em espaços privados da cidade, né, passou a ser praticada em espaços públicos, que são as estações de metrô, né? E é quando a gente começou a ter a venda de direitos de nomeação de estações de metrô. Então, a gente tem, por exemplo, Estação Paulista, agora se chama Estação Paulista Pernambucanas. Eu não vou lembrar tem uma outra na linha vermelha que se chama Estação Açaí, não me lembro qual é. E aí você tem uma série de estações que vão mudando de nome por venda temporária de direitos de nomeação. Pode ser que depois mude para outra empresa e depois para outra empresa. E aí a gente discute até que ponto, e a gente vê quais são as intenções disso, quais são os pressupostos por trás dessa prática, e o principal pressuposto por trás dessa prática é que a companhia do metrô, isso começou na companhia do metrô, que é uma companhia pública, né, do estado de São Paulo. Depois se expandiu para a companhia que opera a linha amarela também. Mas essas companhias consideram que esses nomes são de sua propriedade. Por que são de sua propriedade? Porque a estação se a estação é de minha propriedade, a estação se chama Consolação, logo, o nome Consolação é o nome da minha extensão, logo ele também é meu. Da minha estação, logo também é meu. Portanto, eu posso trocar esse nome a meu bel prazer. E a gente questiona isso, porque esse nome estava lá. Muito antes de existir a companhia do metrô, e muito antes de existir metrô, já existia uma paisagem toponímica, já existiam nomes que faziam com que lugares tivessem determinada carga de memória e carga de passado. Então, não é por acaso que a estação Consolação se chama Consolação, não é por acaso que a estação Brigadeiro se chama Brigadeiro, a estação Liberdade se chama Liberdade, e esses nomes não podem ser considerados propriedade de uma empresa. Mesmo porque essa empresa, ao se instalar naquele espaço, ela tomou aquele nome que já estava lá e colocou na sua estação, e não pagou nada por isso, né? Esses nomes são públicos. E ao serem públicos, é um patrimônio difuso, é um patrimônio coletivo e material da cidade, que funcionam como parte do sistema de ancoragem de memória da cidade, e que, de repente, vem alguém se apropria deles nos anos 70, e faz sentido se apropriar deles, porque você precisa sinalizar onde fica a estação tem que ficar tem que carregar o nome, que é o nome do lugar, mas o nome é do lugar. E agora eu vendo esse nome e passo a chamar a estação por nomes de empresas. Isso é prejudicial, no nosso entender, meu e da minha coautora, do artigo original, primeiro porque esses nomes eles funcionam como um sistema referencial para as pessoas se deslocarem, saberem onde estão, e à medida que eles mudam, hoje é Pernambucanas, amanhã vai ser outra empresa, outro contrato, e os nomes vão mudando. Isso é prejudicial para as pessoas se localizarem na cidade, né, como um sistema de referência espacial. Mas esse não é o principal motivo. O principal motivo é porque, se você pensa alguém que não é de São Paulo, o visitante, ou o morador recente, ou as novas gerações que estão nascendo agora, né, vão ter muito mais dificuldade de lembrar os nomes de fato do que os nomes patrocinados. É muito mais fácil você lembrar o nome Pernambucanas do que o nome Consolação. É muito mais fácil você lembrar o nome Unimed do que o nome Saúde, né? Que é uma estação de metrô que não sei se chama Unimed, mas que passou também por um contrato de renomeação. Então, você descaracteriza, né, a lógica pela qual aquela cidade, aqueles nomes contam o passado, né?
Eu tendo a lembrar do nome Pernambucanas, porque ele tem mais apelo de marca, porque ele é mais fácil de ser lembrado por quem não é da cidade, ou por quem não... E aí, ao fazer isso, eu esvazio o conteúdo simbólico dos nomes conteúdo simbólico relacionado ao passado e à memória que as cidades poderiam ajudar a manter. Eu diminuo, eu enfraqueço a possibilidade desses nomes e dessas estações contarem o passado, ou operarem como lugares de memória. De novo, não ficou, talvez, extremamente claro o que eu tentei falar aqui. Quem se interessar por essa parte é o 4º capítulo da tese. E, finalmente, para não gastar tempo, o último eu não vou falar muito, porque eu já falei numa outra palestra no NESC. Infelizmente não ficou gravada, mas o 5º capítulo se chama Memória da Cidade e Memórias Dissidentes, né? E ele é resultado de um artigo que, na sua origem, eu fiz no NESC. Depois eu modifiquei ele, publiquei, e depois eu transformei ele no último capítulo da tese, em que eu discuto a memória hegemônica da São Paulo dos anos 50, né? E quais versões, ou qual o passado de São Paulo é contado pelos lugares de memória atuais, que a gente tem, que contam o passado da cidade de São Paulo nos anos 50, pela imagem que São Paulo dos anos 50 construiu e projetou para um futuro, que é uma imagem, às vezes, um pouco edulcorada, né? Um pouco suavizada, de uma cidade organizada, moderna, próspera, em que tudo funcionava relativamente bem, e que é uma cidade que é uma terra de trabalho e de oportunidades. Isso muito resultado de um investimento em memória coletiva que São Paulo fez nos anos 50, valorizando o mito bandeirante, valorizando a pujança de São Paulo, a importância de São Paulo como centro, né, dinâmico do país e tal, e isso está impregnado na memória coletiva acerca de São Paulo e está presente nos lugares de memória que compõem a memória paulistana até hoje. E eu faço um estudo que tem um recorte que eu poderia chamar de microhistórico, porque eu pego um documento que é um conjunto de fotografias, um conjunto de documentos, porque são 48 fotos, né, que compõem um álbum, né, um documento, de um visitante anônimo, que eu não sei quem é, que esteve em São Paulo nos anos 50 e que se chocou com a cidade, e que produziu fotos e anotações nos versos das fotos de como que documentavam as vivências, né? Ou seja, um registro de como ele viveu a cidade nos meses em que ele esteve aqui, né? E o que é interessante desse documento é que ele é uma fonte super interessante, porque é um documento absolutamente crítico e distoante do que nos foi legado como sendo na memória atual da cidade a respeito do que era São Paulo dos anos 50, né? Eu não vou falar muito dele, porque eu já falei desse trabalho em outra oportunidade. Ele está como capítulo 5 da tese, e ele passou por várias versões, né? A primeira versão foi um trabalho que eu fiz no NESC, como um trabalho de conclusão do curso que eu fiz na PUC, em que eu contei com a orientação preciosa da professora Ivone. Depois eu transformei aquele trabalho num artigo, que saiu publicado em 2022, se não me engano, e depois eu transformei o artigo nesse capítulo da livre docência. Mas esse eu vou falar menos, porque eu já estou falando há 1h30, então acho que já está de bom tamanho, e fica o convite para quem quiser ler esse trabalho. Ele está bem mais detalhado lá no documento da tese. Queria agradecer ao Francisco, que reapareceu aqui
na nossa tela, agradecer ao NESC, todas as pessoas do NESC, né? Dizer que é um grupo pelo qual eu tenho um afeto muito grande, um carinho muito grande, eu me sinto muito bem interagindo com vocês, gostaria de ter mais tempo e mais oportunidade para estar mais próximo do que eu estou da PUC, né? E para mim é um prazer muito grande. Se tivéssemos aqui numa situação ao vivo, eu teria o maior prazer em responder questões e dúvidas, mas as questões e dúvidas podem ficar para outra oportunidade. Eu vou gostar muito de ouvi-los a respeito desse trabalho que eu fiz e que eu tentei, de uma maneira talvez muito imperfeita, sintetizar aqui nessa minha 1 hora e pouco de fala. Mas vou parar de cansá-los falando e agradecer e retornar para o Francisco. Eu quero agradecer muito, professor Martin. Realmente o seu trabalho muito interessante. E nessa parte aí final, especialmente do metrô, eu fiquei um pouco revoltado com o capitalismo neoliberal. Hoje tudo é comprável, né? Tudo é mercadoria. Tudo é mercadoria. Até nome de estação de metrô é uma mercadoria, né? É inacreditável. Eu já tinha observado isso no metrô, porque ultimamente eu tenho andado mais de Uber do que de metrô. Mas eu tinha visto esse negócio de Pernambucana. Aqui na estação Vila Sônia, que é próxima da minha casa, colocaram o nome daquela professora que infelizmente foi morta por um aluno, e eu achei até justa, né, a homenagem, etc. Mas agora, com a sua palestra, eu estou vendo que não é só uma questão de homenagem, é uma questão comercial, né? É uma questão comercial. E só fazer um pequeno adendo, porque é uma coisa que não estava presente, não tinha acontecido quando eu escrevi, mas talvez você lembre, Francisco, recentemente teve uma polêmica na cidade de São Paulo, porque a prefeitura tentou vender o nome do Largo da Batata, né? Ah, sim, é verdade. E aí houve um projeto de que o Largo da Batata seria vendido para a empresa que não lembro, é a multinacional, não lembro qual é o nome da empresa, acho que é a PepsiCo, que é a dona da marca Ruffles. E o Largo da Batata, que é um nome extremamente tradicional, que conta muita história sobre a ocupação daquele lugar, que tem uma vinculação com o passado, com o comércio de batata que se fazia ali, com a presença dos japoneses da cooperativa de Cotia, que estava presente ali, agora não está mais, mas que reaviva toda vez. E o nome do lugar ia ser Largo da Batata Ruffles. Felizmente, isso foi barrado a tempo, porque já chega a ser um escárnio, né? Então, só fazer esse adendo, porque é algo que teria entrado no artigo e na tese se o texto tivesse sido escrito um pouquinho depois. Pois é, esse detalhe aí da Ruffles eu até ouvi falar, mas eu tinha esquecido. Agora você me fez voltar à memória esse escárnio aí, como você falou. Mas, professor, muito obrigado. Essa palestra é muito profunda. E eu queria saber se você pretende publicar a sua tese em forma de livro, né? Olha, ela, como eu disse lá no comecinho, ela não é uma tese convencional. Ela é uma reunião de 5 artigos em que eu faço textos, né, em que eu amarro os artigos. Mas os 5 artigos já foram publicados, né? E é um formato que eu coloco 5 artigos, faço pequenas revisões e faço comentários a respeito deles. Então, até daria para publicar como livro, mas seria republicar algo que já está disponível em forma de publicação. Então, por enquanto, não pensei nisso, não. Talvez num futuro, mas por enquanto a publicação são os artigos originais e a tese que está no Teses USP-PR, que pode ser baixada lá, o PDF. Ok. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link, né, para quem quiser acessar a tese, etc. Então, mas eu quero agradecer, agora de uma maneira definitiva,
a sua participação, e as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, que são do NESC, é só colocar no grupo do WhatsApp do NESC. Tá? Então, agradecemos a participação das pessoas que assistiram e que irão assistir, e até o nosso próximo encontro com uma nova palestra no mês que vem. Obrigado, até o mês que vem. Estarei no público o mês que vem.